Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui diante de mais uma lição, dessa vez a lição número 9, e essa lição do dia 27 de novembro de 2022, e vai tratar sobre Gog e Magog, um dia do juízo. O texto áureo se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, que diz: E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para ajuntar em batalha. A verdade prática da lição é: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e o seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Irmãos, estamos diante, sem sombra de dúvidas, de uma das lições mais complexas da Bíblia, inclusive, que é o texto de Ezequiel, capítulo 38, versículo 1 ao versículo 6, e Ezequiel, capítulo 39, versículo 1 até o versículo número 10. Essas lições, o objetivo principal da nossa lição, primeiramente, é identificar quem é Gog, identificar quem é Magog e explicar, claro, qual é o contexto escatológico da profecia. E procurar entender que muitas das pessoas, inclusive, podem colocar que o Gog é a Rússia. A gente vai tratar daqui a pouquinho sobre essa profecia, mas é algo bem interessante a ser tratado aqui. Primeiro, é saber o seguinte: existe uma argumentação feita pelos críticos da Bíblia que acreditam que muitas dessas profecias elas foram feitas depois que os fatos aconteceram. E isso aí ela não procede, porque nós temos inúmeras provas cabais de que as profecias ainda não tinham, que as profecias ocorreram quando os fatos ainda não tinham acontecido. Então, o primeiro ponto importante é lembrar que essa profecia de Gog e Magog, ela foi escrita por Ezequiel, mas ela não se cumpriu ainda. É uma profecia que será cumprida, é uma invasão que o povo de Israel sofrerá antes da grande tribulação, e que, obviamente, isso está para acontecer. Ou seja, antes da grande tribulação, o povo de Israel será invadido, será atacado por esse Gog e Magog, e há essa convicção muito clara de que é algo que ainda não aconteceu, voltado para o povo de Israel. Tá bom, irmãos? O ponto importante, primeiramente, da lição é lembrar que a profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ela, uma ala cética, a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. E é como eu coloquei para vocês, que esse fato ainda não aconteceu. O primeiro ponto é: vamos identificar quem é Gog e vamos identificar quem é Magog. Esse tom dessa passagem de Ezequiel, capítulo 36, e Ezequiel, capítulo 38, ela é uma passagem deveras enigmática. Mas aí a lição, no ponto 1, ela vai tratar primeiro quem são esses invasores. Peguem aí a lição comigo. No ponto 1, ele vai falar sobre os invasores. Ele vai dizer que a profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, ou o fim dos dias. Nós temos o versículo 38, capítulo 38, versículo 8, e capítulo 38, versículo 12. Isso significa dizer que é algo que ainda não aconteceu, que será antes da grande tribulação, ou logo no início dela. Portanto, deixa-se claro que ela não é a mesma batalha de Armagedon, porque a gente leu a passagem no início, em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, e as pessoas imaginam que essa batalha de Armagedon não é. Vai ser uma batalha que vai ser anteriormente. O discurso de Ezequiel, gente, ela deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Aqui no ponto 2, no item 1, ele diz: como a profecia para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram vazados na linguagem da época do destinatário original. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-lo nos tempos atuais, quando possível. Isso tornará a profecia compreensível e mais vívida em nossos dias. Então, um ponto primeiro para entender quem será Gog e quem é Magog, é necessário entender primeiro qual é o contexto que a profecia ela foi colocada.
Tá? Depois que você entende o contexto que a profecia foi colocada, você tenta automaticamente explicá-la nos dias de hoje, ou seja, qual é o povo que mais se aproxima de hoje, né, dessa profecia feita por Ezequiel. Tá? Gog, né, no ponto 3, ele diz Gog, o nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes na escritura. Um descendente de Ruben, sem qualquer vínculo com a profecia. Tá? Nós temos 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 4. E na revolta de Satanás contra Deus e seu povo, depois do milênio, em Apocalipse 28, como outro acontecimento. Tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel 38 e 39. A enciclopédia judaica identifica Gog como o rei Giges, também conhecido como Gogo da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos, mas a descrição profética parece indicar um título como Faraó do Egito, Chá, da antiga Pérsia, César em Roma, e não o nome pessoal de alguém. Então as pessoas deixam claro, né, que os maiores intérpretes, né, dessa profecia entendem que Gog, ela não está direcionada a um local, a um lugar, né, e ele diz assim que parece indicar um título, na verdade, né, e não o nome pessoal de alguém. Então Gog, muitas pessoas vão dizer que Gog não é um lugar, Gog é um título dado a alguém. Tá? E aí não se sabe, né, quem seria esse Gog. Tá? Então, Gog se refere a um líder semelhante ao faraó, ao Chá ou ao César. Tá? Então, o primeiro ponto importante é identificar quem é Gog. Então, Gog entende que é um título, né, direcionado a alguém. Tá bom? O Gog pode ser também um nome representativo, né, de iniquidade e de oposição a Deus. Esses países possivelmente se localizam ao extremo do norte de Israel. Então, algumas pessoas podem dizer que Gog, né, pode ser um nome representativo para iniquidade ou oposição a Deus, ou um estado ou alguém que se opõe, tá, ao povo de Deus. Israel, né, é considerado como povo de Deus. Tá bom? E quem é Magog? Tá? O Magog, o item 2, né, da lição, ela vai buscar diferenciar aí quem é Magog. Né? Gog diz que é o título, né? É um título muito semelhante a Faraó, ao Chá, ao Sheik. Tá? E Magog, ela agora é muito voltada, Chá ou César, perdão. Já o Magog seria o nome de um descendente de Javé, filho de Noé, que aparece em Ezequiel como um lugar. As fontes antigas o incluem com os habitantes de Cáucaso, procedentes de Gomer. O historiador, né, Flávio José, identifica Magog com os citas, um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Então, Meseque e Tubal e Meseque são 2 dos 7 irmãos dos filhos de Jafé, filho de Noé. Que diz assim: os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Esses 2 jafetitas deram origem a Tabal e Musque, reinos frigianos da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa coalizão aparece mais um da família de Jafé, Togorma, filho de Gomer. Gênesis capítulo 10, versículo 3. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade com o povo de Cáucaso. Tá? E aí no ponto 3 ele fala que é a coalizão de Gog. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos: os persas, etíopes e os de Put, com eles todos os escudos e capacete, Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma. Todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para a Etiópia e Put para a Líbia. Ambos, Cush e Put, são descendentes de Cã, filho de Noé. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro, do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Então, já com relação a Magog, né, crê-se que seja um
um território, né? Um território, um povo, e alguns colocam a localização de Magog como que estão acima, próximos ao Reino do Norte, né? E hoje que pertence ao Irã, tá bom? Então, assim, há hoje uma discussão enorme. Eu peguei um trecho aqui do dicionário bíblico, né, de Wycliffe, onde ele diz assim: Magog, né, um descendente de Javé, de acordo com Ezequiel, um povo cujo território será futuramente governado por Gog. Então, Gog seria um Shah, ou faraó, ou César, um título, né? E esse Gog estaria governando sobre, né, esse povo, tá? Sobre um determinado território, tá? E esse território seria Magog. Tá? Então, firma bem a tua face contra Gog, contra a terra de Magog. Gog liderará uma horda do norte em uma invasão contra Israel. Gog é alguém que vai liderar uma invasão a Israel. E esse alguém é o Shah, é o faraó, é um título, né? É algo referente a um Shah, um faraó, que irá comandar a invasão a Israel. E Magog seria o local, o território. E creio que esse território seria um território localizado ao norte de Israel, que hoje está localizado aí, o Irã. Tá? E ele diz o seguinte: mas o Senhor fará com que os seus exércitos retrocedam e enviará uma saraiva de fogo na terra de Magog e nas áreas que são ao redor dela. A interpretação popular, gente, no ponto 3, ela considera, né, essa interpretação popular, que Magog, né, que identifica como se for que Gog, né, a Rússia como Gog, né, e ganhou muito espaço após a Guerra Fria. Tá? Algumas pessoas, vocês vão entender daqui a pouquinho, porque a pronúncia ela é muito semelhante à Rússia, né, a pronúncia, e aí a Roche, né, ela é muito semelhante à Rússia. Isso deu brecha a essa interpretação. O ponto 3, ele fala sobre o contexto escatológico. Tá? Ele vai deixar bem claro o seguinte aqui: a interpretação popular considera a Rússia como Gog. Ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Olha o que ele vai dizer aqui para a gente. No ponto 1, Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Tá? Capítulo 38, versículo 2 e capítulo 39, versículo 1. É uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Giges da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel, que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud e literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados, e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está ao lado do seu povo. Então, o que é interessante é lembrar aqui é que Gog e Magog são inimigos do povo de Deus, e assim como serão derrotados pelo povo de Israel, isso dará também a certeza de que Deus está, né, no controle de todas as coisas. Nós já sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas as profecias que foram passadas, né, pelos seus profetas, elas irão se cumprir, provando, né, que Deus está com o seu povo. E não vai ser diferente dessa profecia que acontecerá antes da grande tribulação, onde o povo de Israel sofrerá uma invasão de Gog e Magog, e essa invasão será, obviamente, tolhida por Deus, impedida por Deus, provando assim que a mesma vitória que acontecerá a eles, acontecerá também daqueles que estão em Cristo, pois provará que Deus está ao lado do seu povo. Isso é importante demais, gente, porque as profecias, elas são alvo de muito ataque, principalmente dos céticos, né? Os céticos, ateus, ímpios, né? Eles costumam tornar muito céticas as profecias. Eles creem que, primeiro, como eu falei no início da lição, elas creem que ela já aconteceu e foram escritas depois de terem acontecido.
tá? E aqui deixa-se claro pelo contexto que foi lido, que é uma profecia feita lá na época de Ezequiel, mas que ainda não aconteceu, é para o Israel futuro, tá? E não é a batalha de Armagedon, é um pouco antes, né, da batalha de Armagedon, e seria um povo, Gog e Magog, que seriam vencidos pelo povo de Israel um pouco antes ou no início, né, da grande tribulação, segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, né? Aí a pergunta que você deve estar fazendo é, certo, mas como é que se chegou, né, à Rússia, né? Como se chegou a essa possibilidade desse povo ser o povo lá da Rússia? Olha o que diz aqui. A profecia afirma que Gog é príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. A palavra chefe em hebraico é Rosh, de significado amplo, cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio, né? Arconta Ros, príncipe de Ros. E isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira e em algumas versões inglesas. Foi a semelhança dos sons, Rosh, né? Que significa chefe, que muitos levaram os estudiosos a identificarem Rosh como Rússia, Mesek, né, como Moscou, a atual capital de Rússia, e Torgama, em Tobolsk, cidade russa. Tá? Então, algumas pessoas tentam analisar esse contexto, que, olha, será a Rússia a inimiga de Israel, e o contexto atual da guerra, né, que está acontecendo, onde a Rússia levantando-se contra a Ucrânia e declarando guerra a quem for contrário, esse levante dela contra o povo ucraniano, entendem que essa profecia pode estar, né, próxima aí de mostrar, né, que a Rússia seria, né, esse povo que invadiria o povo de Israel. Olha o que diz no ponto 3, a origem da interpretação. Esse pensamento não veio dos pentecostais, não é um pensamento pentecostal, e nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, como equivocadamente dizem os críticos. Essa interpretação vem de longe, veio de Sênios, famoso orientalista alemão. Em seu lexo hebraico, o Rosh de Ezequiel 38:2 são os russos. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento, mas com a guerra da Ucrânia em 2022, a relação entre Rússia e Ocidente está voltando ao cenário mundial, o que era antes da queda do Muro de Berlim em 89. Tá bom? Então, o contexto escatológico confirma que os inimigos de Israel serão derrotados porque Deus está ao lado do seu povo. Então, essa interpretação, gente, com relação à Rússia, é uma interpretação que não veio, né, dos pentecostais, nem tampouco dos dispensacionalistas, né? É uma interpretação já muito antiga, que com o fim da Guerra Fria, ela foi caindo um pouco de esquecimento e voltou agora com a guerra na Ucrânia, né, a ser a Rússia aí como foco principal de interpretação, que poderia ser esse povo de Gog e Magog, tratado aqui, que invadiria o povo de Israel. Então, gente, para a conclusão, né, dessa lição, é sempre importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha de Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog, né? E pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. Tá? Esses nomes foram emprestados de Ezequiel. Tá? A gente encontra em Apocalipse, mas não são a mesma batalha. Tá? A de Ezequiel refere-se ao povo de Israel, depois de eles serem restaurados, né? Mas antes da grande tribulação. Tá bom, meus irmãos? Que Deus possa abençoá-los. Esta lição, ela trata, né, de pontos importantes da profecia bíblica, né, lá em Ezequiel, no capítulo 38 e 39, e os irmãos aí podem, claro, dar uma lidinha nessas passagens bíblicas que estão, né, no início da lição, tá, e tratar desse tema que é um dos temas mais complexos das Escrituras Sagradas. Então, eu oro a Deus, né, que o Espírito Santo nos dê cada dia mais discernimento, para que nós possamos interpretar as Escrituras à luz da sua vontade, né? Que nós não fiquemos com elucubrações, e que nós possamos estar sempre firmados
na palavra do Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser.